Olá pessoal, nossa aula hoje nós vamos falar sobre o poder dos estados nacionais e das multinacionais. Entende-se por estado nacional ou estado-nação aquele país que ele é constituído por uma só nação, ou seja, quando estado e nação eles se coincidem, certo? E multinacionais são empresas que ela possuem filiais em vários países. Elas não atuam só em um país, mas a sua atuação é em vários países, certo? Na nossa aula hoje a gente vai discutir sobre quais são os poderes do Estado e das multinacionais. Primeiro, a gente vai ver aqui alguns fatores que podem diferenciar um Estado do outro. Por que é importante estudar esses fatores? Para a gente entender o poder de um Estado, porque para a gente analisar, a gente comparar o poder dos Estados-nações, a gente vai ter que saber utilizar vários critérios. Qual é o critério que eu quero? É o critério território? É o critério economia? É o critério militar? Então, para medir o poder de um Estado, a gente tem que ver quais são os fatores que vai diferenciar um Estado do outro. O primeiro fator aqui, que a gente vai discutir, é o território, que corresponde ao tamanho do seu território. É um Estado grande? É um Estado pequeno? Para comparar, a gente tem os 5 maiores países do mundo, né, em termos de território. Nós temos a Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e o Brasil, que vem na 5ª posição. Certo? Aí depois a gente tem que comparar a quantidade de habitantes desse estado. Certo? É um estado que possui muitos habitantes, possui poucos habitantes. Certo? A gente tem aí a China como o país mais populoso do mundo, seguido da Índia. Certo? Também a gente pode comparar também a capacidade de produzir riqueza, ou seja, a economia do país. Qual é o PIB, o Produto Interno Bruto do país? Nós temos aí as maiores economias do mundo, Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, são as maiores economias do mundo, certo? Outro fator que também pode diferenciar um estado do outro é o nível de bem-estar da sua população, ou seja, a qualidade de vida. Como é que anda a qualidade de vida? Onde estão os melhores indicadores sociais? Onde é que estão os piores indicadores sociais? Nós temos exemplos aí dos países nórdicos, né? A Suécia, a Noruega, que apresentam os melhores indicadores sociais. Os tipos de relações com outros estados, ou seja, as relações geopolíticas, também a gente tem que associar nesse critério aqui a questão da dependência tecnológica. A gente sabe que tem alguns estados que ele depende de tecnologia de outros países. Tem que ser analisado esses fatores também, né? Então, tudo isso, todos esses fatores aqui que eu citei para vocês, permite ao Estado ter diferentes graus de poder, certo? E sobre o poder? Sobre o poder que um Estado nacional pode ter, ele vai depender de diversos elementos. Elementos esses que podem ser os meios de produção de bens e serviços, a existência de um mercado consumidor, a riqueza que gera, a difusão de ideias e culturas para outros estados, nações. A gente vê um grande exemplo aí dos Estados Unidos, né? Isso, um dos estados-nações que mais tem a difusão de ideias e culturas da cultura ocidental. A tecnologia bélica e o sistema militar. Esse sistema militar que corresponde ao número de soldados, armamentos, todos esses fatores, eles são fatores que são determinantes para o poder identificar o quanto um país é poderoso ou não, ou seja, um Estado-nação.
E sobre os poderes, o poder das multinacionais. Multinacionais, como eu falei já para vocês no início da videoaula, e a imagem aqui mostra, né, a questão de um bebê com várias marcas, né, das principais multinacionais, identificando que não tem uma nacionalidade própria, certo? Porque as multinacionais, apesar de elas terem uma sede em um determinado país, geralmente é um país desenvolvido, pode existir multinacionais em países em desenvolvimento, pode. Essas empresas possuem ao menos uma filial fora do seu país de origem. Esse termo multinacional também pode, é chamada de transnacionais, certo? Só corrigindo aqui, multinacionais. Então, as multinacionais, elas surgiram quando aconteceu a instalação de fábricas de um país para outro. Isso foi a origem das multinacionais. E a dispersão dessas empresas pelo mundo foi favorecida pela terceira revolução industrial na década de 1970, já no século XX, que também conhecida como Revolução Tecnológica. Essa Revolução Tecnológica ela provocou um avanço nos meios de transporte, nos meios de comunicações, que criaram condições necessárias para a expansão do capitalismo e dessas empresas multinacionais. As multinacionais, elas atuavam e ainda atuam, principalmente nos países mais ricos e industrializados, foi onde surgiram as primeiras multinacionais, certo? Principalmente a partir da segunda metade do século XX, como eu falei, a partir de 1970, com a terceira revolução industrial, as multinacionais elas passaram a instalar filiais também em países menos desenvolvidos economicamente, principalmente naqueles países que promoveram a abertura econômica comercial, aqueles países que estavam com um crescimento de industrialização bastante significativo, que são os países emergentes, como exemplo Brasil, Argentina, México, certo? Essas multinacionais, apesar dos investimentos atingir esses países em desenvolvimento, eles continuam concentrados em sua maioria nos países desenvolvidos. Se a gente analisar, se a gente for listar aqui as 10 maiores multinacionais do mundo, todas estão localizadas nos países desenvolvidos, ou seja, nos países mais ricos e industrializados. E quais foram os fatores que levaram essas empresas multinacionais a se instalarem filiais em países menos desenvolvidos? Vamos lá. Os fatores foram os seguintes. Além de serem atraídas pelo mercado consumidor em crescimento nesses países emergentes, tinha outros fatores. Mão de obra barata, os baixos custos de matéria-prima, já que tinha em abundância desses países em desenvolvimento, legislações trabalhistas e ambientais menos rígidas. A gente sabe que, apesar de existir, citando o exemplo do Brasil, existe uma legislação ambiental perfeita no papel, mas quando vai ser colocado em prática, existem muitas falhas nisso. A concessão de incentivos fiscais, a facilidade de enviar lucros às matrizes dos países de origem. Esses foram os fatores principais, certo? Então, principalmente esse aqui, a questão de incentivos fiscais, é o que leva as empresas a terem um enorme poder sobre a economia desses países, certo? Porque primeiro, para se instalar, necessita que esses países lhe garantam as condições vantajosas, como esses incentivos fiscais, se a redução de impostos, utilização de certos recursos naturais, muitas vezes um afrouxamento das leis trabalhistas e ambientais, sem ter uma fiscalização a rigor, o que leva essas empresas, depois de se instalar, ela ter um enorme poder sobre a economia desses países. Tem muitas multinacionais que o rendimento dela no ano é muito superior ao PIB de diversos países. Então, pessoal, isso
torna-se impossível o rompimento dessas empresas e pode provocar graves inconvenientes, como o desemprego considerado da mão de obra por ela utilizada. Além desse desemprego, a gente vê a questão dos lucros, a facilidade de enviar lucros para as matrizes, que muitas vezes não fica no país, e o que é produzido também, às vezes não fica no mercado local, é produzido para exportar. Certo? Então, a gente observa hoje dois centros de poder controlando o espaço geográfico mundial, que são os estados nacionais e as multinacionais, as grandes empresas multinacionais. A gente observa isso até mesmo nas políticas, que muitas vezes essas empresas elas vão influenciar na eleição de determinado candidato a presidente, determinado candidato a governador ou até mesmo prefeito. Certo? Muitas vezes grupos de empresários começam a apoiar a candidatura de determinados nomes, para quando essas pessoas se elegerem, ela usar o Estado para fortalecer essas empresas multinacionais. Geralmente é isso que acontece. Então hoje, se a gente analisar, as multinacionais elas têm até mesmo um poder maior de controlar o espaço geográfico mundial, até mesmo do que os Estados-nações, certo? Essas são as nossas referências, certo? E saudações.